Olá, bom dia. Meu nome é César Bezerra. Para quem não me conhece, eu sou advogado e eu ensino a você como passar na OAB de primeira. Ou seja, e aqui não importa se você já fez a OAB várias vezes ou se você está fazendo pela primeira vez, mas eu tento lhe ajudar a passar na OAB de primeira, que foi como eu passei, como eu já vi vários dos nossos alunos passarem de primeira na OAB. E hoje, no tema de hoje a gente está fazendo o nosso programa do cafezinho da aprovação, em que eu estou com você, OABeiro, que vai fazer a prova da OAB, tomando um cafezinho para que você seja aprovado ou aprovada na prova da OAB, na próxima prova da OAB. Sei que a última prova foi bastante difícil e uma das reclamações que o pessoal tem é a falta de tempo para estudar. Muita gente diz que não tem tempo para estudar e por isso não consegue estudar, não consegue passar na prova. Eu não consigo passar na prova, professor, porque eu não consigo ter tempo para estudar. Eu não consigo arranjar tempo. Eu trabalho o dia todo, eu chego em tarde da noite cansado, cansada, e eu não tenho tempo para estudar. Isso é bastante comum, mais do que você pensa. Por quê? Porque, de fato, a grande maioria das pessoas que fazem a OAB são pessoas que estão fazendo outras coisas, seja pela faculdade, que está lá ocupando seu tempo, seja porque já está trabalhando no escritório ali como estagiário, como estagiária, ou como formado bacharel. A grande questão é, será que isso é suficiente para você ou você quer algo mais? Você quer sair desse lugar onde você está e conseguir sua carteirinha da OAB para você conseguir atuar como advogado ou como advogada? Eu acredito que você quer um pouco mais. E aqui a grande questão é, tem duas, quando a gente fala sobre essa questão de tempo para a prova, para conseguir estudar, para ser aprovado na OAB, tem duas vertentes, tá? Tem duas características, tem dois aspectos que são importantes para você conseguir entender e trabalhar melhor a questão do tempo. O primeiro aspecto é um aspecto quantitativo e o outro aspecto é um aspecto qualitativo. Como assim um aspecto quantitativo? Bom, o aspecto quantitativo é bem simples. O dia tem 24 horas e você precisa, uma parte desse dia, dedicar, alocar para poder estudar, para poder conseguir render, para fazer a sua prova. Você precisa estudar e você precisa dedicar uma parte dessas 24 horas que tem o dia para você conseguir ser aprovado. Tá? E a outra parte é a parte qualitativa, que se preocupa em olhar esse tempo que você está estudando e ver se realmente aquilo está fazendo algum efeito. Porque, repito, não adianta nada eu estudar muitas e muitas horas se eu não sei o que eu estou fazendo. Como é que isso vai lhe ajudar a ser aprovado se você não sabe o que está fazendo? Não adianta estudar errado. Muita gente acha que estudo... Bom, e finalizando, não tem como eu pegar essas 24 horas e transformar ela em 30, em 36 horas. Um dia ele vai ter sempre 24 horas. Não há nada que nós possamos fazer aqui para conseguir alargar essas 24 horas. Não há nada que é possível ser feito, tá? Então, obviamente aqui não é sobre você alargar o tempo que existe. O tempo que existe, ele existe, ponto final. É o tempo de relógio. Obviamente aqui não há nada que possa ser feito em relação a isso, tá? Esse tempo é um tempo absoluto. É o tempo de relógio. Porém, há muitas coisas que a gente pode fazer aqui em duas vertentes. Repito, no aspecto quantitativo e no aspecto qualitativo. No aspecto quantitativo, é sim arranjar mais tempo dentro do seu dia. E no aspecto qualitativo, é conseguir fazer com que aquele tempo que você tem renda o suficiente para você conseguir aprender cada vez mais numa quantidade cada vez menor de tempo. Então aqui é uma oportunidade de você conseguir refletir e conseguir atuar nessas duas frentes, tá? O dito tempos de quantitativo é o tempo de relógio, é o tempo cronológico. Os gregos diferenciavam, por exemplo, esses dois tempos, o tempo quantitativo e o tempo qualitativo. Os gregos já falavam
que o tempo de relógio, o tempo quantitativo, eles chamam de tempo cronológico, referente ao deus Cronos. Enquanto o tempo qualitativo, o chamado tempo pessoal, eles chamavam de Kairos. Então existia, dentro do mesmo conceito de tempo, os gregos diferenciavam o tempo cronológico, que chamavam de Cronos, por isso que a gente chama de cronológico, e os gregos chamavam o tempo pessoal de tempo de Kairos, que é o tempo qualitativo, o tempo subjetivo. Então os gregos já falavam tempo cronológico, tempo de Kairos, tempo pessoal, tempo... os gregos já falavam tempo quantitativo é o tempo de Kairos, é o tempo de Cronos. Perdão, vou repetir de novo. Tempo cronológico é o tempo quantitativo, é o tempo de Cronos. E tempo pessoal, tempo qualitativo, é o tempo de Kairos. Então, no grego os gregos falavam do tempo e já faziam essa divisão. A gente está aqui, 2.000 anos depois, fazendo novamente a mesma divisão, porque existe uma sabedoria por trás disso. Tá? Bom dia para todo mundo. Vamos começar aqui. Então, existe uma sabedoria por trás disso, que é o seguinte: não há nada que você possa fazer em relação a Cronos. Inclusive, a representação de Cronos mitológica é como se fosse um grande monstro que devora todos os seus filhos e tal. Não sei se você já ouviu, é bem interessante. Por quê? É um grande monstro que devora todos os seus filhos. Porque não há nada que se possa fazer em relação às 24 horas. As 24 horas do tempo do relógio são as mesmas 24 horas. Você não pode aumentar as 24 horas. Mas tem muito que você possa fazer em relação a Kairos, que é o tempo pessoal, o tempo subjetivo. E é um tempo que a gente pode melhorar bastante, desde que você consiga estudar corretamente, tá? Ah, professor, então assim, não tem nada que eu possa fazer em relação ao tempo cronológico? Eu trabalho o dia todo, eu passo o dia inteiro na rua, e assim, por mais que eu tenha dito tempo pessoal, que o senhor está falando aí, você está falando tempo pessoal, que seria o tal do Kairos lá, que é o quê? Pegar aquele tempo que você tem, por exemplo, pegar aquela horinha de estudo que você vai estudar e conseguir fazer ela render, conseguir fazer aquilo, extrair daquilo muita aprendizagem. Você realmente conseguir lembrar do que está estudando ali. Beleza, isso aí eu entendo que eu vou ter que ter uma metodologia, eu entendo que não é estudar de qualquer jeito, eu preciso saber o que eu estou fazendo para poder fazer aquele tempo, aquela horinha de estudo que você tem render. Eu entendo isso, professor, mas assim, eu tenho que estudar algum tempo, o tempo de relógio mesmo. Eu não posso não estudar nada, ou estudar 10 minutos, ou estudar 15 minutos, ou estudar meia hora por dia. Será que isso vai ter algum efeito? Não, aí realmente você precisa alocar uma certa parte de tempo de estudo. Você vai ter que arranjar algum tempo de Cronos, mesmo tempo de relógio dentro dessas 24 horas para poder estudar. Aí como é que eu faço isso, professor? Se eu trabalho o dia todo, se eu não tenho tempo, se eu saio cedo de casa, se eu chego tarde à noite. Bom, tem algumas maneiras assim, você precisa... Primeiro assim, você precisa ter consciência do que é que você quer e se esse objetivo realmente é importante na sua vida. Se você está satisfeito com o seu trabalho, se você está satisfeita com o seu trabalho, ou se você está na faculdade, se você está satisfeito lá na sua faculdade, no seu estágio, se você vai querer ser estagiário a vida toda, se você vai querer ter esse trabalho a vida toda e se você consegue realmente enxergar uma vantagem, uma oportunidade em você virar advogado, conseguir a carteira da OAB, não só para virar advogado, como eventualmente para fazer os concursos públicos que a OAB proporciona. Quer dizer, com a carteirinha da OAB você consegue ter prática jurídica, ter atividade jurídica para fazer concursos aí os mais variados, nos diversos órgãos públicos do país inteiro que você pode fazer. Basta você ter atividade jurídica, você vai conseguir ter acesso a cargos aí que vão te proporcionar aí 10, 15, 20, até 30 mil reais por mês, dependendo do cargo. E para conseguir esses cargos você precisa de prática jurídica, e para conseguir prática jurídica você precisa da OAB. Então veja que a OAB ela abre um leque de oportunidades que mais ninguém tem acesso no país, a não ser quem conseguiu se formar em direito e conseguir
a carteirinha OAB. Sem a carteirinha OAB, você simplesmente não consegue acesso aos cargos mais importantes do nosso país, que são as carreiras que pagam melhor, né? Sabe aqueles super salários lá que aparecem no Jornal Nacional? Pronto, pode ser você. Mas para isso você primeiro aqui precisa ter a carteirinha, conseguir a sua carteirinha da OAB. Você precisa passar na OAB para conseguir ser aprovado. Então, para você conseguir prática jurídica, porque a prática jurídica é exigida na maioria desses grandes concursos, desses grandes cargos que pagam melhor. Então, para você conseguir essa aprovação, você precisa arranjar sim algum tempo de relógio durante o seu dia. Primeiro, a primeira coisa que eu acho que você tem que fazer é isso, ter essa consciência da importância disso, de quanto isso pode melhorar e ajudar a sua vida. Você sabe muito bem que dentro de um trabalho, se você já se formou, você sabe muito bem que existe um olhar para quem tem carteirinha da OAB e um olhar completamente diferente para quem não tem carteirinha da OAB. Mesmo que vocês estejam executando o mesmo trabalho, eventualmente até com a mesma qualidade, eventualmente você sabe até mais que o advogado lá, que é seu chefe. Mas, por você não ter OAB, você vai ganhar menos. Você vai ter menos oportunidades. As pessoas vão sempre lhe tratar como um bacharel sem OAB, um advogado sem OAB. Que no fundo não é um advogado oficialmente, você não pode assinar as peças, etc, etc. Você sempre vai ficar subordinado, você sempre vai ficar sujeito a alguém a decidir sua vida, a te pagar salários e remunerações inferiores, muito inferiores ao advogado. Eu digo que se para advogado já não é tão fácil, para quem não tem OAB, então, amigo, a coisa é triste, extremamente triste. Tá? Você sabe disso muito bem. Então, primeira coisa é se conscientizar da importância de você achar algum tempo no seu dia. Senão você não vai sair de onde você está. E se você não consegue ter essa visão, vai ficar impossível você arranjar tempo. Porque sempre vai ter uma outra coisa que vai ocupar o tempo que você pode ter de estudo. Veja, essa live aqui é do programa Cafezinho da Aprovação para OABeiros, Cafezinho da Aprovação dos OABeiros. Eu não tenho exatamente tempo para fazer essa live, eu não tenho exatamente tempo para fazer esse conteúdo. Ela começa de 6 horas da manhã, e o que é que eu faço? Eu acordo de 5 horas, acordo às vezes 4h30, 4h40 da manhã, para poder fazer essa live. E meu café da manhã é um sanduíche que eu faço em 5 minutos, assim, e vou comer. Por quê? Porque eu não tenho tempo de relógio para fazer esse conteúdo aqui. Não tenho tempo mesmo. Poderia facilmente dizer que não tenho tempo. Mas eu estou fazendo. Como? Acordando mais cedo. Vou acordar de 4h30 da manhã, professor. Vou acordar de 5 horas da manhã. Eu faço isso aqui para dar o conteúdo para vocês. Então, se você não enxerga a oportunidade no resultado de ter a carteira da OAB, você não vai ter ânimo de sair da cama tão cedo para eventualmente ter um horário, uma horazinha, 1h30 a mais ali de estudo por dia. Então, se você não vê a oportunidade, se você não dá o valor, você não vai conseguir ter coragem, você não vai conseguir ter disposição de acordar às vezes no dia frio. Você vai ficar lá no banheiro, debaixo do chuveiro, não vai sair de lá e depois vai voltar para a cama e vai dormir de novo e pronto. E quando chegar no trabalho, você já vai estar cansado. Você vai ter todas as desculpas do mundo para ir direto dormir ou direto descansar, ou vai ficar lá no celular olhando, vai ficar lá olhando no celular, rolando aquele celular várias e várias horas antes de dormir, que é isso que você faz. Você não consegue ver valor no estudo e você não consegue ver valor em tirar a carteirinha da OAB. Então, nada que eu disser aqui vai ser suficiente. Você não tem essa consciência da importância e de como isso pode mudar a sua vida, certo? Se você não tem essa consciência, vai ser difícil. Não adianta eu ficar, faça isso, faça aquilo outro. Se você, no fim das contas, não vai fazer, porque você não tem, você não acha que OAB é importante para você, você está satisfeito com o trabalho que você tem, você está satisfeita com o trabalho que você tem, não vai adiantar. Se você não está satisfeito, se você não está satisfeita, aí é um primeiro passo. Então, eu vou dar até uma dica bem prática aqui para você
conseguir arranjar tempo, o tempo de Cronos mesmo, que é o tempo de relógio, conseguir mais tempo dentro do seu dia para você conseguir estudar mais, tá? Lembrando, novamente, vou repetir, existe um tempo cronológico, que é o tempo de Cronos, que é o tempo de relógio, tem 24 horas por dia, não há nada que a gente possa fazer para explodir esse tempo. Que a gente pode tentar achar e tentar forçar a existência de tempo dentro dessas 24 horas para você estudar. E existe o outro tempo, que é o tempo de Kairos, o tempo pessoal, que é assim, tudo bem, eu tenho 1 hora de estudo, mas como é que é essa 1 hora de estudo? E aí você vai ter que ter uma metodologia, vai ter que ter um estudo adequado para estudar de maneira certa, para fazer com que aquela hora de estudo realmente valha alguma coisa, porque tem hora de estudo que não serve, desculpa, para bosta nenhuma. Tem hora de estudo que você era melhor nem ter estudado, era melhor estar na praia, porque aquilo ali não serviu para nada. Você leu, mas estava com a cabeça em outro canto, você não faz repetição, você não sabe fazer nada, você não sabe estudar, não sabe ter compreensão do que você está estudando, você não vai conseguir lembrar. Então, para quê? Aquela hora de estudo não vai servir para praticamente nada. Melhor estar na praia. Mas aqui, voltando, eu estou falando do tempo de Cronos para a gente conseguir ter dica prática para você conseguir realmente, dentro dessas 24 horas, arranjar algum tempo. Uma coisa bem prática, que eu estou dando o meu exemplo aqui, né, de fazer essa live de 6 horas da manhã, em vez de fazer live, você pode, obviamente, ver a nossa live, mas após ela, você pode dedicar ali um tempinho para estudar já logo em seguida, ou até assim, usar essa live como motivação para você, antes da live, já ter estudado pelo menos 1 hora. Professor, mas antes da live eu vou ter estudado 1 hora, a live começa às 6 e pouco, você acorda às 4h30, você acorda às 4h40, eu acordei às 4h40 hoje, e aí? Para poder fazer essa live aqui. Me arrumei rápido, comi rápido, estou aqui, fazendo a live para você, 6 horas da manhã. Por que você não pode fazer isso por você? Por que você não pode fazer isso por você? Você não vê vantagem? Então, sei, talvez você não veja vantagem em ser advogado, em ser advogada. Talvez você não enxergue como o seu salário, a sua remuneração vai imediatamente já dar uma aumentada, porque as pessoas vão olhar para você com outros olhos, você vai poder fazer atividades privativas de advogado que você não podia fazer antes. Você sabe que é diferente. O olhar para quem não tem OAB é o olhar para quem tem OAB é outro, completamente diferente. E além da questão da advocacia propriamente dita, você, repito, vai conseguir ter atividade jurídica para no futuro fazer os mais diversos concursos públicos que só são aceitos, você só consegue entrar se você tiver atividade jurídica, se você tiver prática jurídica, para isso você precisa ter a sua OAB. Então, os concursos que realmente pagam bem, que podem mudar completamente sua vida. Você vai poder sair lá no Jornal Nacional com um super salário e tal, o pessoal fica reclamando lá, né? Já viu? Não, os super salários desses servidores. Pronto, pode ser você, o cara do super salário, já que você fez direito. Vai precisar você da carteirinha da OAB para conseguir sua atividade jurídica e senão você não vai ter chance. Então, se você vê essa oportunidade, se você realmente vê como isso é importante, você pode fazer isso, simplesmente acordar mais cedo. Sim, acordar cedo, madrugar, acordar. Qual é o problema? E outra coisa, aí outra dica bem prática aqui que eu vou dar. Tem muito tempo, hoje em dia, assim, tem muito tempo que é desperdiçado com coisas que você nem sabe que está desperdiçando. Tá? Então, assim, eu não sei exatamente qual é o seu celular, mas todo celular hoje, seja Android, seja iOS, todo celular você consegue achar algum tipo de aplicativo que você vai ver o tempo de uso nos aplicativos. Se você nunca olhou esse tempo de uso, faça isso hoje. Procure lá algum aplicativo lá que vai mostrar o tempo de uso. Alguns aparelhos já vêm esse tempo de uso já automático, como o aplicativo dele. Alguns você procura lá seja no Apple Store, lá no iPhone, para quem tem iPhone, ou então no Samsung, no Android, você consegue lá, dentro da procura por aplicativo, você procura alguma coisa, tempo de uso de smartphone, tempo de uso de telefone, tempo de uso diário, de alguma forma você consegue lá. Dá busca, qualquer coisa, dá um Google, e você vai conseguir achar isso aí.
Por quê? Porque dentro desse aplicativo você vai conseguir ver quanto tempo você está usando por dia em que tipo de aplicativo. Então você vai descobrir provavelmente que você passa um tempo absurdo por dia fazendo coisas completamente inúteis em redes sociais ou em WhatsApp. Existe uma média que o brasileiro chega a passar mais de 8 horas por dia na tela do celular vendo futilidades. Então assim, você diz que não tem tempo para estudar para a OAB. Eu acredito que você não passa 8 horas por dia, até porque você trabalha o dia todo e tal. Mas assim, imagine você passar 2, 3, 4 horas por dia em aplicativo. 1 hora que seja. Veja, 1 hora por dia não é 1 hora por dia. 1 hora por dia são 7 horas por semana. Você não deixa de ver porque você está no final de semana. Pelo contrário, você vê até mais. Então, são 7 horas por semana. Se for 1 hora e meia por dia, você passa 10 horas por semana. São 40 horas por mês. Você sabe que são 40 horas por mês. É muito tempo. Dá para ver tanta coisa. Você não faz ideia. Então, o que eu sugiro é, olha esse seu aplicativo de tempo de uso do celular e começa a se fiscalizar para ver quantas horas por dia você está passando, que são desperdiçadas em coisas inúteis no celular, conversando besteira lá no WhatsApp, vendo besteira nas redes sociais. Então, faça isso que você vai ver, você vai conseguir, você vai ver que você consegue ali muitas e muitas horas por semana e muitas horas por mês só de cortar o tempo de uso em coisas que você nem sabia que você estava passando tanto tempo assim. Tá? Então assim, dica bem prática, 2 dicas bem práticas aqui: ter a consciência, eventualmente acordar mais cedo, eventualmente dormir mais tarde, e dane-se pelo objetivo que você tem. Tá? E outra, essa questão do smartphone para você se fiscalizar e conseguir aí extrair um tempo que você nem sabia que você tinha. É literalmente isso. Você está descobrindo um tempo que você nem sabia que você tinha. Você nem fica acompanhando, você nem se fiscaliza do tempo que você está passando no celular. E eu estou dizendo tudo isso para você conseguir implementar de maneira prática, ter mais tempo durante o dia, mas também porque assim, pessoal, tenha consciência que eu converso com muita gente que é aprovado na OAB e assim, todo mundo disse que não tinha tempo. E realmente, se você analisar, hoje em dia você não consegue ter uma tranquilidade para dizer estou estudando e tenho tempo para tudo e consigo estudar quantas horas eu quiser. Isso não existe. As pessoas que passam na OAB são pessoas normais, são pessoas que trabalham, são pessoas que eventualmente estão na faculdade, eventualmente têm marido, têm filho. Então hoje não existe mais uma coisa perfeita. Hoje todo mundo tem alguma coisa, todo mundo tem algum problema, todo mundo tem dificuldades e todo mundo não vai ter tempo suficiente para conseguir estudar. E são pessoas normais que são aprovadas na OAB. São pessoas comuns, são pessoas que têm a vida corrida. Estou dizendo para você, não existe ninguém sobrenatural. Ou se existe, é uma parcela muito pequena, mas assim, dos 20% que são aprovados na OAB, a grande maioria, ou quase a totalidade desses 20% que são aprovados, são pessoas que têm a vida corrida e que não têm tempo quase nenhum para estudar. Garanto a você, elas são pessoas que fazem o tempo surgir como mágicas, se esforçando e porque elas veem a oportunidade naquilo. Tá? E mais, não só se esforçando e porque veem a oportunidade naquilo e vendo essa questão do celular, parando de desperdiçar tempo em coisas que são inúteis, acordando mais cedo, dormindo mais tarde, não só essas coisas. Mas existe, e aí a gente entra aqui no segundo ponto do tempo, que é o tempo de Kairos, é o tempo pessoal. Quer dizer, essas pessoas, elas aprendem a realmente fazer aquela hora de estudo valer a pena. Então assim, tudo bem, a pessoa acorda mais cedo, a pessoa dorme mais tarde, a pessoa elimina ali aquele tempo inútil em rede social e vamos dizer que ela consegue 1, 2, até 3 horas a mais por dia de estudo, de fato. Mas assim, junto com esse estudo, tempo de Cronos, tempo de relógio, ela também desenvolve a habilidade de conseguir fazer com que aquela hora de estudo realmente vale a pena. Porque assim, eu vou estudar hoje lá, vamos supor que você vai estudar lá
Direito penal, você vai estudar de crimes contra a vida. Você vai estudar lá, artigo 121, crime de homicídio. Os crimes contra a vida, você tem lá o homicídio, o infanticídio, você tem ainda instigação, indução ou auxílio ao suicídio ou à automutilação. E você tem também o aborto, que é também um crime contra a vida. Então você está lá estudando lá os crimes contra a vida e você vê que tudo bem, você vai estudar, vai ler os artigos, essas questões, algum materialzinho talvez para dar uma pincelada. Só que assim, você estudou 1 hora de tempo de relógio, estudou 2 horas de tempo de relógio, estudou até 3 horas de tempo de relógio. A mais do que você já estuda normalmente. Você seguiu as dicas aqui e você conseguiu mais tempo. Tá. Só que assim, não adianta nada você fazer esse estudo se você não sabe estudar. Se você não sabe o que está fazendo. Se você não tem metodologia de estudo. Você tem que ter uma consciência de como estudar para poder fazer com que esse tempo realmente vale a pena. Para você conseguir realmente lembrar lá na hora da prova. Por exemplo, uma qualificadora do homicídio. Você precisa lembrar da qualificadora. Você precisa lembrar o que é uma qualificadora. Né? Motivo torpe. Ver lá que o feminicídio, por exemplo, é uma qualificadora. E que o feminicídio, ele, pelo entendimento do STJ, é uma qualificadora de natureza objetiva. Você precisa se lembrar disso. Não adianta só eu falar que feminicídio é uma qualificadora do homicídio, está lá no artigo do 121, e o STJ entende que é uma qualificadora objetiva e que por isso pode ser acumulada com qualificadoras subjetivas dentro do crime de homicídio. Eu posso falar essas coisas aqui enquanto informação. Mas a questão é, você vai conseguir lembrar na hora da prova? Você sabe o que você está fazendo para conseguir lembrar isso na hora da prova? Você precisa ter essa consciência para você conseguir ter um tempo pessoal razoável, que seria o tempo de Kairos lá, que a gente está falando. Que é saber o que você está fazendo para fazer com que essa sua hora de estudo realmente valha a pena. Para fazer com que essa hora de estudo realmente seja bem aproveitada e que você consiga, na hora da prova, lembrar o que você está estudando. Senão, não adianta de nada. Você vai estudar, colocar um monte de informação para dentro, pegar aqueles monte de PDF, um monte de videoaula, fica lá vendo um monte de videoaula. Sinceramente, você não vai conseguir lembrar quase nada do que você está vendo. Mas você está lá vendo as suas videoaulazinhas, porque você acha muito legal, porque você é muito esforçado. E que bater videoaula, terminar a videoaula para você é muito legal. Você conta para seus amigos, você está terminando a videoaula, está conseguindo ver as videoaulas, e aí? Mas você não lembra o que você está estudando, você não lembra nada da aula. Chega na hora da prova, você erra a resposta e você não consegue os 40 pontos, você não consegue passar para a segunda fase. Chega na segunda fase, você não tem bagagem nenhuma, você não sabe onde está nada, e aí? Aí você não é aprovado. Não adianta só fazer estudo pro forma. Não adianta fazer estudo pro forma. Estudar por estudar, para dizer estudei. Estudou, mas estudou? Ou estudou? Disse que estava estudando. Você sabe o que você está fazendo? Então é isso. Não adianta só contar vantagens de quantidade de números de horas que você está estudando. Professor, então assim, o senhor está falando aí que não adianta contar vantagens de números de horas que você está estudando se você não sabe como você está estudando. Sim. Então assim, eu não vou estudar, não, professor. Não vou nem me esforçar aí esse negócio de tempo que você está falando. Procurar tempo desperdiçado em celular, acordar mais cedo. Eu não vou dormir. Porque assim, tudo deve ser uma questão de ter metodologia. Então assim, eu vou dormir, não vou nem fazer nada, eu vou nem me preocupar. Não é isso que eu estou falando, né? Repito, a gente falou aqui claramente. Tem 2 aspectos dessa questão de tempo de estudo. Tem um aspecto quantitativo, que é o cronológico, tempo de relógio, e tem um aspecto qualitativo. É claro que você precisa de algum tempo cronológico. Você vai estudar o quê? 15 minutos por dia? Meia hora por dia não dá. Você não vai passar se você estudar meia hora por dia. Independentemente de
quão bom você esteja na metodologia. Agora, se você não tiver metodologia, se não souber estudar, aí, amigo, você pode estudar 3, 4, 5, 6, 8 horas por dia e você não vai passar. Porque você não sabe o que você está fazendo. Todo aquele tempo de estudo está indo no ralo. Está indo para o ralo, não vai adiantar. Todo aquele tempo de estudo não vai adiantar. Porque você não sabe o que você está fazendo. Tá? Então, por enquanto, no dia de hoje vai ser isso. Tá? O dia de hoje vai ser isso. Esse programa aqui é o programa que a gente está fazendo, que é o de cafezinho da aprovação para os OABeiros. Que a gente toma um café com você e resolve as principais dúvidas, as principais dificuldades que o pessoal está me pedindo para falar aqui. Tá? Então, você pode continuar a ver esse programa. Eu recomendo que você continue a ver esse programa. A gente vai estar todos os dias de segunda. Você pode continuar a ver esse programa. Nós estaremos de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, aqui, para resolver suas principais dúvidas. Pode me mandar direct, fica à vontade de me mandar direct, para perguntar o que você quer perguntar, quais são as suas dificuldades, suas dúvidas em relação à prova da OAB, em relação ao estudo para a OAB, que eu estou aqui para ajudar. Então, o que você perguntar lá, provavelmente vai virar alguma live aqui, vai virar algum conteúdo, algum episódio aqui do nosso programa Cafezinho para aprovação para os OABeiros, tá? Com certeza vai virar. Eu gosto de conversar com você lá, mando direct, eu converso, resolvo suas dúvidas e aqui a gente faz aqui ao vivo uma explicação maior dentro do nosso programa Cafezinho da Aprovação para os OABeiros, tá? Então, fala comigo, tira suas dúvidas, desabafa, diz suas dificuldades, o que você precisar. Estou aí para ajudar. E o que você tiver de maiores dificuldades vai virar algum conteúdo aqui, com certeza, do nosso programa Cafezinho da Aprovação para OABeiros. Então, amanhã, seja amanhã, novamente estarei aqui. E aí já fica aqui como um gancho para o conteúdo de hoje. Eu não tinha tempo de fazer aqui essa live, definitivamente não tinha. Então, como é que eu faço? Acordo bem mais cedo. Vou acordar de 5 horas da manhã? Sim. Acordei antes das 5 hoje, para conseguir estar aqui com vocês. Então, tempo de relógio eu não tenho. Sim como você, pode ter certeza que eu não tenho. Mas a gente inventa um tempo de relógio aqui, simplesmente acordando mais cedo. E para isso é importante ver a oportunidade. Primeiro de tudo, ver a oportunidade, que é passar na OAB e conseguir sua carteirinha da OAB. Se você não vê a oportunidade, você vai ficar dormindo. Pode ter certeza. E não vai conseguir arranjar tempo, e não vai ter saco para se esforçar, para ter uma metodologia, para conseguir estudar da maneira correta. Não vai. Simplesmente não vai. Não há nada que eu possa falar aqui. Se você não tem a consciência de que isso é importante para você, vai ser difícil eu lhe convencer. Se você não dá valor ao seu futuro, vai ser difícil eu te convencer. Tá? Então, primeiro você precisa ter essa consciência. E depois arranjar tempo da maneira correta. Seguindo aqui as dicas que a gente tá dando para você, tá? Então é isso, ficamos aqui por hoje. Bom trabalho, bom dia de estudo. Arranje tempo, mesmo que você não tenha, arranje tempo de relógio, do cronológico, e também estude de maneira certa para conseguir fazer render esse tempo que você tem. Porque são pessoas comuns, são pessoas normais, são pessoas sem tempo que conseguem passar na OAB. Hoje em dia, sim, todo mundo é normal, todo mundo tem correria. Não tem grandes gênios, não, pode ter certeza. E se tem um ou dois, faz a menor diferença. Estou lidando aqui com uma pessoa normal, que é quem vai passar, que vai fazer parte dos 20% que vão passar na OAB, tá? Ficamos aqui por hoje. Tenha um bom dia, ótimo trabalho e estudo para todo mundo.